Resolva em R a equação 7x à sexta menos x à nona igual a 36. Posto dessa forma, significa que você precisa encontrar cada número x real que satisfaz essa igualdade. Assim eu começo. Seja S contida em R, o seu aqui refere-se à equação, o seu conjunto solução. Bem, dado x real, x pertence ao conjunto S, isto é, x é solução da equação, se somente se o óbvio. Qual é o óbvio? 7x à sexta menos x9 é igual a 36. Mas isso é se e somente se 7x à sexta menos x9 menos 36 igual a zero. Até aí nada demais. Mas isso é se e somente se, multiplicando por menos 1, ambos os lados da equação, da igualdade, menos 7x6 mais x9 mais 36 é igual a zero. Mas isso é se e somente se, organizando x9 menos 7x6 mais 36 é igual a zero. Mas isso é se e somente se. X à nona é o cubo do cubo de x, propriedade de potência. Potência de potência. Conserva a base mais baixa e multiplica os expoentes. Então, x à nona eu posso escrever como o cubo do cubo de x, menos 7x6. 7x6 é, pela mesma propriedade, é o quadrado do cubo de x. Vamos escrever assim. Claro que também é o cubo do quadrado de x, mas o que me interessa é escrever dessa forma, como quadrado do cubo de x, mais 36 igual a zero. Mas isso quer dizer o quê? Bem, quer dizer o seguinte, eu tenho essa igualdade, o cubo do cubo de x menos 7 vezes o quadrado do cubo de x mais 36 é igual a zero, se somente se o cubo de x é solução da equação. Que equação? Olha aí, que equação? A equação U3 menos 7U2 mais 36 igual a zero. E eu vou colocar essa expressão entre parênteses, pois ela forma um todo. Tá? Ou seja, o que é que está dizendo? X é solução da equação, se somente se, x ao cubo é solução desta equação aqui. São duas equações, a equação original do problema, x é solução da equação original do problema, se somente se, o cubo de x é a solução desta equação. Vamos escrever melhor. Agora vamos resolver esta equação. Bem, eu escrevo assim, como eu disse. Agora, dado o real, o 3 menos 7U2 mais 36 é igual a zero. O 3 menos 7U2 mais 36 é igual a zero. Se somente se, um truquinho sujo, mas interessante, como é que funciona? Se somente se, o 3
menos 3U2, menos 4U2, ó, decompus aqui, menos 3U2, menos 4U2, menos 7U2. Mais 36 é igual a zero. O truque é sujo, mas funciona, é uma beleza. Tá? E aqui eu coloco o 2 em evidência, eu fico com U ao quadrado vezes U menos 3, por isso eu fiz essa decomposição. E aqui eu coloco o menos 4 em evidência. Então fica o 2 menos 4. Colocando o menos 4 em evidência, eu fico com U ao quadrado menos 9 igual a zero. Portanto, essa igualdade, se somente se, U ao quadrado vezes U menos 3, ó, observe, coloquei U ao quadrado em evidência. Aqui. E aqui eu coloquei o menos 4 em evidência. E ao fazer isso, nesse parênteses eu tenho a diferença de dois quadrados. Eu tenho U ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então, U satisfaz a equação inicial se somente se satisfaz essa equação. Só que agora eu posso fatorar. Diferença de dois quadrados, produto da soma pela diferença das bases. Então, isso aqui é se somente se. O 2 vezes U menos 3, menos 4 vezes o quê? U mais 3 vezes U menos 3 é igual a zero. Mas isso é se somente se. Bem, agora eu tenho um fator comum. As duas parcelas, coloco esse fator comum em evidência, que é U menos 3. U menos 3 vezes U2, menos 4 vezes U mais 3. Esse parênteses igual a zero. Mas isso é se e somente se. Vamos resolver aqui dentro. Então, isso aqui fica o quê? U menos 3 vezes U ao quadrado, menos 4U, menos 12 igual a zero. Mas lembre, produto de dois números reais é zero, se somente se um deles é zero. Então, você tem essa igualdade aqui, se somente se U menos 3 é igual a zero, ou U ao quadrado menos 4U menos 12 é igual a zero. Mas isso é se somente se. Solução dessa equação. Não precisa mais disso, tá? Perdão. Tá? Se somente se. U menos 3 é zero, se somente se U igual a 3, né? E daqui sai o... Bem, solução dessa equação é simples. Dois números cuja soma é 4, equação, né, quadrática. Dois números cuja solução é 4, cuja soma é 4, perdão, dois números cuja soma é 4, e o produto é menos 12. Fácil. 6 e menos 2. Então, U igual a 0, U igual a 3, ou U igual a 6, ou U igual a menos 2. Então, tá aí. Certo? Ou seja, U, o número U real, é solução desta equação se somente se ele é 3, ou ele é 6, ou ele é menos 2. Mas aí eu volto para cá, ó. X real é solução desta equação se somente se, o que essa equivalência está dizendo? X real é solução desta equação, que é a equação original, equação de interesse para resolver, se somente se x3 é a solução desta equação aqui. Foi a equação que eu acabei de resolver. Assim, você tem o seguinte, dado x real, agora eu vou continuar aqui. X pertence a S, se somente se, ó, quem é S, não esqueça, S contida em R denota o conjunto de solução desta equação.
E nós temos que x pertence a S, se somente se x3 é a solução desta equação. Mas todas as soluções dessa equação foram encontradas, todas as soluções reais dessa equação foram encontradas. Quais são? 3, 6 e menos 2. Portanto, x pertence a S, se e somente se, de novo, por conta disso aqui, ó. Por conta disso aqui, se somente se, x3 é a solução desta equação. Ou seja, se somente se, x3 é 3, é igual a 3, que é uma solução. Ou, tá aqui, porque 3 é uma das soluções dessa equação aqui. Somente se x3 é 3. Ou x3 é quanto? É 6. Ou x3 é menos 2. Que é se somente se, como eu estou atrás de soluções reais, das soluções reais, é se somente se x é igual a raiz cúbica de 3, ou x é a raiz cúbica de 6, ou x é a raiz cúbica de menos 2. Portanto, aqui estão todas as soluções da equação original, a equação do enunciado. Tá? Como eu tenho essa equivalência. Como eu tenho essa equivalência, eu tenho todas as soluções. Portanto, acabou. Portanto, o conjunto solução S da equação original é o conjunto formado por, vamos colocar em ordem, raiz cúbica de menos 2, raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 6, tá certo? Então tá aí o conjunto solução desta equação. É fundamental esta equivalência, ó. X real pertence ao conjunto solução S desta equação, se somente se x3 é solução desta equação. Portanto, como eu tenho as soluções dessa equação aqui, que são quem? São 3, 6 e menos 2, x real pertence a S, se somente se x real pertence a S, somente se x3 é 3, ou x3 é 6, ou x3 é menos 2, que é se somente se x é a raiz cúbica de 3, ou x é a raiz cúbica de 6, ou x é a raiz cúbica de menos 2. Né? As três possibilidades, ou seja, o conjunto de solução é esse, e assim está concluído o problema. Mas convém uma observação. Se fosse pedido para se encontrar o conjunto de solução da equação nos complexos, aí você tinha que observar o seguinte, ó. Esta equação aqui, que é a equação x3 menos 3 igual a 0, assim como essa, x3 menos 6 igual a 0, assim como essa, que é x3 mais 2 igual a 0, cada uma dessas equações possui três soluções complexas e distintas. Portanto, a sua equação aqui possui 9 soluções complexas e distintas. Quem são essas soluções? Esse assunto para um outro vídeo, tá? Porque aqui foi pedido para você achar as soluções em R, não em C. Então, em outro vídeo, eu faço isso e explico como se determinar todas as soluções complexas da equação, da referida equação. Então, vamos esquecer isso aqui. Isso fica para uma outra oportunidade, tá? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, seu like, seu dislike. Inscreva-se no canal se não é inscrito. E ative o sininho de notificação para ser informado de mais vídeos do meu canal. Obrigado por ter chegado até aqui.